Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos estudar força elástica. Gente, força elástica é um pré-requisito para o nosso estudo de energia potencial elástica. E é importante nós entendermos bem a força elástica, né, que vai nos facilitar no nosso estudo de energia potencial elástica. Então vamos ver aqui o conceito de força elástica. Sem falar que a força elástica está no nosso dia a dia, por exemplo, como na suspensão de um carro, como, por exemplo, numa porta de escritório, onde você abre a porta e depois a porta fecha sozinho. Isso tudo, quem está utilizando, quem está fazendo com que isso aconteça, é justamente o quê? A força elástica. Então a força elástica ela é muito comum no nosso dia a dia, né? A gente nem se dá conta disso, mas ela está no nosso dia a dia. E é bem fácil entendermos, né? Então vamos ver aqui o conceito de força elástica. Força elástica é conhecido como FEL, tá? Conceito. A força elástica é a força exercida sobre um corpo que possui elasticidade. Que corpos seria esse? Por exemplo, um elástico, seria uma mola, seria borracha. Isso tudo aqui, gente, ó, são corpos que existe o quê? Efeito da força elástica. Essa força determina, portanto, a deformação desse corpo, quando ela se estica ou se comprime. Isso dependerá da direção da força aplicada. Vamos entender isso. Por exemplo, quando eu tenho um exemplo comum, um amortecedor de carro, ele tem justamente a função disso. Ele faz um trabalho elástico, né? Quando o carro cai no buraco, o que acontece? Ele faz aquela trepidação. E aí o que ocorre? Ele faz o movimento de ir e voltar. Depois, quando ele sai do buraco, o que ocorre? Ele estabiliza. Ele volta ao normal. Você não escuta o quê? Mais barulho. Porém, se esse carro cair no buraco e o amortecedor estourar, como a gente diz no dia a dia, o que vai acontecer com o carro? Após ele ter saído do buraco, você vai continuar sentindo o quê? O carro ainda o quê? Batendo. Por quê? Essa elasticidade, esse trabalho do amortecedor, que o nome já diz amortecer, ele não vai fazer mais. Por quê? Houve uma deformação nesse corpo. A mesma coisa acontece com uma mola. Se você pega uma mola e puxa ela até um determinado ponto e solta, o que acontece? A mola ela faz o movimento de ir e voltar e depois ela volta o quê? Ao seu estado normal. Se você aplicar uma força maior a essa mola, o que acontece? Você deforma a mola. Então, os corpos que têm elasticidade, eles sofrem o processo de deformação. Pode ser uma mola, pode ser uma borracha ou pode ser um elástico, tá certo? Vamos ver aqui esse exemplo que eu coloquei para você ver. Eu tenho uma mola presa, tá? E aqui eu peguei um corpo, né? E apliquei uma força. Apliquei uma força aqui, ó. Nesse primeiro caso, vamos dizer que a bola está no seu estado normal, está em repouso, ou seja, a mola não está sofrendo nenhum trabalho, então ela está no seu tamanho normal. Eu peguei esse corpo aqui e puxei, então apliquei uma força, essa mola se distendeu, ou seja, eu apliquei a força a ela e ela aumentou o seu tamanho, tá? Só que após eu soltar esse corpo, o que vai acontecer? A mola vai ficar fazendo o movimento de ir e voltar. Após esse movimento de ir e voltar, o que vai acontecer com a mola? Ela vai entrar no seu estado de repouso outra vez. Tá? Então vamos entender aqui, por que eu botei essa semi-reta aqui? Ó? Aqui eu apliquei a força e puxei a mola. Aqui eu soltei. A própria elasticidade do corpo, que a gente chama de FEL, a força elástica, faz com que ela faça o movimento de ir e voltar. E depois de um determinado tempo, ela volta ao seu estado normal. Se por acaso eu aplicasse aqui uma força maior, o que iria acontecer com essa mola? Eu ia deformar essa mola, ela não ia ter mais a função dela, que é de ir e voltar. Entendeu? Então eu deformo. Se eu aplicar uma força maior do que o material, ou seja, que essa mola aguente, o que eu faço? Eu deformo ela. Ou seja, qualquer corpo que tem elasticidade, ela tem uma força proporcional. Se eu aplico uma força além daquela que o corpo aguenta, o que acontece com esse corpo? Eu deformo esse corpo, tá certo? Então, ó, pense em uma mola presa e uma mola das extremidades, a um suporte.
no estado de repouso sem nenhuma ação da força. É esse primeiro caso aqui. Ao aplicarmos uma força F na outra extremidade, a mola tende a deformar, ou seja, ela se deforma porque ela foi esticada. E depois, dependendo do sentido da força que ela é aplicada, ela volta ao seu estado normal. Então aqui foi a força aplicada, aqui foi a força elástica. Tá certo? Assim sendo, podemos ver que a deformação X sofrida pela mola é diretamente proporcional à intensidade da força que é aplicada, exatamente, né? É aplicada na extremidade da mola. Portanto, quanto maior for a força aplicada, maior será a deformação da mola. A lei de Hooke de proporcionalidade foi enunciada pelo cientista Robert Hooke, recebendo por isso o nome de lei de Hooke. Essa lei nos permite calcular o módulo da força elástica em termos da deformação sofrida. A equação que representa a proporcionalidade é a seguinte: força é igual a Kx. Gente, esse F aqui é o Fel, tá? Então, F é a força de intensidade aplicada, que é o Newton, em Newton. K é a constante elástica, ou seja, é o qual aquela mola ou aquele elástico vai poder ser deformada. E X é a deformação, ou seja, quanto essa mola se esticou ou distendeu-se, tá? A constante elástica da mola depende principalmente da natureza do material. Sim, né? Tem molas mais resistentes, tem molas menos resistentes e assim vai, tá? De fabricação da mola e suas dimensões. A sua unidade mais usual é o Newton por metro, mas também encontramos Newton por centímetro, quilograma força por metro e etc. Gente, eu coloquei aqui um exemplozinho muito simples. Um corpo de 10 kg em equilíbrio, ou seja, se ele está em equilíbrio, ele está o quê? Em repouso, tá? Então, presta lá. Então já sabe, se ele está em equilíbrio, ele está em repouso. Um corpo de 10 kg em equilíbrio está preso à extremidade de uma mola, cuja constante elástica é 150 Nm por metro. Ou seja, essa mola só aguenta ser puxada 150 Nm por metro. Considerando G, ação da gravidade, qual será a deformação da mola? Então, se ele botou gravidade, é que essa mola está suspensa, está presa no teto. Vamos supor, essa mola presa no teto, eu coloco um corpo de 10 kg. O que vai acontecer quando eu coloco esse corpo? A mola vai esticar, porque ela está recebendo a força peso, né? Só que depois de um determinado ela fazer o movimento de ir e voltar, ela vai parar. Só que ela vai parar o quê? Distendida, porque tem um peso ali naquela mola. Então, como ela está em equilíbrio, eu vou falar para você que a força é igual a peso, tá? Sempre quando eu falar em equilíbrio, eu tenho uma igualdade da força aplicada e da força elástica. Então, eu sei que a força é igual a Kx e peso é igual a massa vezes G. Ele me dá a constante elástica, ou seja, qual é a resistência dessa mola? 150 N, tá? Por metro. X é quando ela vai ser esticada após eu botar o peso. E a sua massa é 10 kg e G é 10 metros por segundo. Quando eu substituo aqui tudo, eu vou achar 100 dividido por 150, que vai dar 0,66 metros, que essa mola vai ficar o quê? Distendida devido a esse peso de 10 kg. Gente, olha só, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, nós vamos tirar na nossa aula de energia potencial elástica, tá certo? Gente, eu deixei aí 4 exercícios para vocês fazerem, tá? E também com gabarito comentado. Qualquer coisa a gente vai tirar, qualquer dúvida que tiver, existir, a gente tira na nossa aula de energia potencial elástica. Um abraço e um beijão do Jamel.